Vamos receber agora o nosso segundo palestrante desta tarde, o professor doutor José Carlos Vieira, que vai falar sobre o tema calagem e gessagem para solos roraimenses, desafios e soluções. O professor doutor José Carlos é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestre em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa e doutor em agronomia pela Universidade Estadual de Londrina. É professor da Universidade Estadual de Londrina e sócio da Laborsolo do Brasil, Central de Análises Agronômicas. Com a palavra, o professor doutor José Carlos Vieira. Muito obrigado. Já comecei bebendo água. Não sei se isso é bom ou ruim. Ele deixou um pouquinho para mim, eu pensei que não tivesse. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e São Paludo, que me convidou, mais o professor Alessandro. Não sei se eu agradeço ou não agradeço, porque foi uma viagem difícil para chegar aqui. Eu não sei se eu agradeço ou se eu não agradeço, mas de qualquer forma eu vou agradecer. Eu estou muito satisfeito de estar aqui, é a primeira vez que eu venho a Roraima, não sabia nem onde que ficava, não tinha nem ideia como que chegava aqui, e cheguei. Vim meio dormindo, mas cheguei de madrugada. Bom, o que me deram para falar, ou pelo menos o tema foi calagem e gessagem nos solos roraimenses. Tá aqui. Calagem e gessagem nos solos roraimenses. Então, antes da gente começar, difícil saber aonde que fica os solos roraimenses, certo? Porque para solo não tem fronteira política. Imagina uma soja que está plantada na divisa de Roraima com a Venezuela. Para ela está num solo venezuelano ou num solo roraimense? Não interessa. Para ela é a mesma coisa, tá certo? Assim como nós temos lá eu moro no Paraná, né? E logo abaixo do Paraná tem um estado que chama Santa Catarina, e que é um outro planeta. Santa Catarina é um outro planeta. Rio Grande do Sul é um pouco mais para frente, é outro planeta ainda. E acima do Paraná tem um estado que é mais outro planeta ainda, que chama São Paulo. Então, cada local desse faz as suas classificações de solo diferente. Então, tem uma tabelinha lá do Instituto Agrônomo de Campinas, em São Paulo, para adubar soja lá em São Paulo. Lá no Paraná tem uma tabelinha do Instituto Agrônomo do Paraná para adubar a soja no Paraná. E no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem uma tabelinha dos gaúchos lá para adubar a soja no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de saber, será que a soja sabe disso? Será que a soja sabe que tem 3 tabelas em apenas 3 estados? Então, não vamos por aí, tá certo? Soja é soja, solo é solo. O que eu queria colocar é mais ou menos o seguinte, para a gente começar o fio da meada. Me deram só 1 hora, então em 1 hora tem que terminar, você me avisa, Ricardo, a hora que estiver no ponto. O que eu queria dizer é o seguinte, basicamente, a coisa está resumida aqui, ó, tá certo? Faz mais ou menos 20 mil anos que nós começamos a fazer agricultura, 20 mil anos. Desde quando o Homo sapiens tem mais ou menos 100 mil anos, durante 80 mil anos esses caras andaram caçando, catando pulga por aí, macaco, comendo. Há 20 mil anos atrás resolveram parar e fazer agricultura. No entanto, há mais ou menos 100 anos apenas, 100 anos para cá, é que nós começamos a encarar a agricultura como uma atividade comercial e não simplesmente como uma atividade de subsistência, que nem tinha sido até então. Lógico que quando a gente vai encarar como uma atividade comercial, algumas coisas têm que mudar. Esse negócio tem que começar, além de subsistir, ainda tem que dar lucro para o sistema. Parece que acabou alguma coisa aí. Se for o ar-condicionado, nós estamos perdidos. Espero que não tenha sido. Então, veja bem. Aqui está o solo. E aqui estão as coisas acima do solo, até chegar na gente aqui, que é nós, a espécie humana. Sempre nós nos colocamos, todo o nosso sistema é antropocêntrico. Nós sempre nos colocamos lá no topo da escala, tá certo? Então, logicamente, se nós estamos no topo da escala, tudo isso que está aqui embaixo é para trabalhar para a gente. Então, veja bem, ó, se a gente pegar do homem aqui, embaixo temos animais, falou-se agora em integração lavoura-pecuária, aqui abaixo dos animais tem um monte de bichinho que vive aqui, depois tem plantas, e em cima disso tudo está o solo. Então, se a gente passar para esse caso aqui, isso chama-se pirâmide biótica.
O que é a pirâmide biótica? Não é nada mais, nada menos, um sistema que mostra para a gente aonde nós estamos e o que tem abaixo. A base da pirâmide, a base é o solo, tá certo? O solo. Bom, acima do solo, o que temos? Micro-organismos, eu não estou nem conseguindo ler daqui, plantas, insetos, etc. E as plantas são o quê? As plantas são nada mais, nada menos, alguma coisa que nos conecta com o solo. Uma vez que nós animais, não temos como nos conectarmos com o solo. Não adianta eu fazer um buraco no chão e enfiar o pé lá dentro, que eu não vou absorver nada do solo. Tá certo? O que nós temos que fazer? Nós somos obrigados a comer plantas. Se nós somos obrigados a comer plantas, quem faz a conexão da gente com o solo são as plantas. E nós estamos aqui hoje por causa das plantas e, fundamentalmente, por causa do solo. Tá certo? Ontem estávamos conversando, se eu não me engano, estamos falando de negócio de cálcio, né? Que o nosso sistema ósseo é praticamente cálcio. Se nós nos pegarmos nós mesmos e colocarmos numa estufa a mais ou menos uns 200 graus e secar tudo, mais ou menos 80% do nosso peso é água. Água, certo? Sobra 20%. Nesses 20%, mais ou menos 16% é carbono. Carbono. Sobra, portanto, 4%. Então, de 100 quilos que o cara pesava, nós ficamos com 4 quilos de minerais. Minerais. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, cobre, ferro, zinco, manganês, molibdênio. Para o nosso caso animal, cobalto é nutriente, iodo, bromo, pouquinho, e níquel. Nós somos feitos disso. Só que se a gente pegar todos esses minerais e passar numa peneira, mais ou menos 70% é cálcio. Cálcio. Então nós somos feitos de cálcio. O nosso sistema ósseo é todo feito de cálcio. Portanto, doutores, da onde que nós conseguimos o cálcio? Você come cálcio? Você vai na geladeira, abre a geladeira, pega um pouco de cálcio e come todo dia? Não, a gente come plantas. Consequentemente, quem tem que arrumar esse cálcio? A planta que tem que vir aqui no solo, conseguir o cálcio e transferir para a gente aqui para cima. Aí a gente fica nutrido em cálcio. Infelizmente, ultimamente temos ficado muito pouco nutridos em cálcios, porque os solos, inclusive os roraimenses, são extremamente pobres nisso. Cálcio. Então, por exemplo, se formos para os Estados Unidos, no tal Corn Belt, onde os americanos produzem milho, certo? E você chega lá e pergunta para um cara, deixa eu ver uma análise de solo. Aí o agricultor americano traz a análise de solo para você, a hora que você olha a análise de solo, tem análise de solo pH, fósforo e potássio. Só. Por isso que custa $20 uma análise lá. pH, fósforo, potássio. Não tem mais nada. Não tem hidrogênio, não tem alumínio, não tem cálcio, não tem magnésio, não tem nada na análise dos caras. Aí por que não tem? Porque lá no tal Corn Belt tem 60% de cálcio na área dos caras. Tem 20% de magnésio, natural. Deus foi lá e colocou lá para eles. E depois os caras vêm falar que Deus é brasileiro. Deus não é brasileiro. Deus colocou o pior solo do mundo para nós aqui, inclusive em Roraima. As piores solos, tirando o deserto do Saara, é aqui a desgraça. É o Brasil. Todo, não é só aqui. As regiões tropicais são as regiões mais pobres do mundo. Não sei se vocês prestaram atenção, se você for para o outro lado, nós estamos aqui em Roraima, né? O que nós temos do outro lado do Atlântico, mais ou menos nessa latitude aqui? Olha o mapa, o deserto do Saara. Tá certo? O deserto do Saara. Por que aqui não tem deserto? Porque, felizmente para nós, existe um local aqui do lado que chama Cordilheira dos Andes. Tá certo? E devido à Cordilheira dos Andes, chove do lado de cada cordilheira. Como chove do lado de cada cordilheira? Não chove do outro lado, o que nós temos lá? Um deserto, o deserto do Atacama, no Chile. Aí então nós temos a Amazônia, que é uma floresta que está aqui porque chove. Não chove porque tem a Amazônia. Tem a Amazônia porque chove.
Então nós ainda temos que prestar atenção que nós ainda temos chuva, apesar que a maioria mostronzada aqui está abaixo da média, aquela coisa toda, lógico que nós estamos interferindo, estamos desmatando, estamos fazendo um monte de porcaria aqui. Mas o solo em si é ruim, porque quanto mais chove, mais degrada. Como é que o solo chega aqui? O solo chega aqui degradando. Tudo começa numa rocha. Vai degradando, milhões de anos, até que a gente chega no solo, que é isso onde a gente planta. Então, quanto mais chove, quanto mais se explora, quanto mais é tropical o sistema, mais degrada. Então, o que nós temos? Solos degradados. Os americanos estão plantando milho lá no Corn Belt faz 100 anos, e a coisa não degrada. Tá certo? Então, qualquer imbecil pode ser agricultor nos Estados Unidos, não precisa ser esperto. Basta o cara meter uma semente boa no chão, uma genética boa, que dá milho, meu. Aí, durante o dia, a temperatura é 40 graus na sombra, pior que aqui, e à noite é frio. Que é um lugar melhor do que esse para plantar milho? Agora, por que eles não conseguem produzir soja na mesma velocidade que a gente faz aqui? Porque aí o problema é a soja, não é o milho. A soja é uma planta especialmente difícil para esse tipo de comportamento, uma vez que ela é plástica, mas ela se adapta a essas condições idiotas que nós temos aqui, que são solos de baixa fertilidade. Tá certo? Baixíssima fertilidade, diga-se de passagem. Então vamos lá, continuando. O que eu queria colocar? Então, isso daqui é uma foto bem esquematizada do que é um solo. Solo não é nada mais, nada menos, feito das mesmas coisas. Solo é feito de silício, hidrogênio, oxigênio, alumínio e magnésio. Cria então o que a gente chama um mineral de argila. É isso aqui, ó. Essas bolinhas aqui são átomos de silício coordenados com um íon de alumínio lá no meio. Isso aqui é solo. Do Oiapoque ao Chuí, do Polo Norte e no Polo Sul. Agora, o que nós temos? Mas nós temos diferentes tipos de solo. Sim. Tem solo, lá que eu falei, acabei falando dos Estados Unidos, tem solo do Paraná, tem solo de São Paulo, tem solo da África, tem solo em qualquer lugar. A diferença está mais ou menos, isso aqui é solo, está vendo? Uma camadinha de silício, uma camadinha de alumínio e magnésio, hidrogênio e oxigênio. Uma camadinha de silício, uma camadinha de água, uma camadinha de silício, é tudo a mesma coisa. Isso daqui é um mineral, que a gente chama mineral de argila. A fotografia dele aí. Isso é solo. Agora, eu coloquei esse quadro aqui para dizer o seguinte: uma coisa que nos engana é a tal de argila. Certo? O meu solo é argiloso, o meu solo é bom, porque o meu solo é argiloso. O seu solo é uma porcaria, porque o seu solo é arenoso. Não tem nada a ver. Se fosse assim, ninguém plantava no Mato Grosso. Tá certo? Roraima. Ninguém plantava no oeste do estado de São Paulo, que é por areia. Então, na verdade, qual que é o tipo de vegetação que nós temos lá? Cerrado. Cerrado não é uma região do Brasil. Quando a gente fala cerrado, vem na nossa cabeça, o cerrado é o Mato Grosso. Não. Cerrado é um tipo de vegetação que tem aqui, que ontem nós fomos na sua fazenda, eu estava dando uma observada. O que nós temos? Saindo daqui é um cerrado. O que é um cerrado? Cerrado é uma vegetação com árvores pequenas, mais ou menos tortas. Ora, se você acha uma vegetação dessa, que o solo suporta isso, significa que o solo que está embaixo de uma vegetação de cerrado é uma desgraça. É ruim. Tá certo? Aí você vai, por exemplo, na minha região, eu sou de Londrina, no estado do Paraná. Eu sempre falo isso. Você vai no museu da cidade lá, museu histórico, tem uma foto, na época que foi aberta a cidade de Londrina, de 1936. Tem uma foto no museu de 10 homens, 10 caras, um atrás do outro assim, abraçando uma peroba. Peroba era uma árvore que tinha lá na região. 10, precisou de 10 pessoas para abraçar uma peroba. Ora, que tipo de solo você acha que tinha lá embaixo? Para suportar uma árvore daquela. Era um solo bom. Aí, os meus antepassados lá, cortaram tudo isso aí, não ficou uma peroba. Hoje, para você ver uma peroba, lá você tem que ir no museu. Não ficou uma para trás, para contar. Um cara que nasce hoje lá não sabe o que é peroba, tá certo? Tem que ir no museu para ver. E plantaram café, finalmente. Será que volta o ar? Porque eu já estou começando a passar mal. Então, veja bem. O
O cara tem que ir no museu para ver uma peroba, tá certo? Porque não tem mais. E por que não tem mais? Porque os meus antepassados lá plantaram café na década de 30 e durante 40 anos exploraram o solo tirando café. Todo ano. Fizeram-se fortunas. As pessoas ficaram milionárias na região norte do Paraná vendendo café. Tá certo? Que vinha da onde? Do solo. Do solo. Nunca colocaram uma grama de nada. Mas nem estercos desgraçado punham. Mas nem cocô de cavalo os caras punham lá. Foram tirando, foram tirando. Quando chegou na década de 60, aconteceu o quê? Logicamente, as produtividades do café começou a declinar. O quê? A fertilidade acabou. Acabou. Aí, apareceu um tal de nematóide. Nematóide, lá na sua região, Paranavaí, aquele buraco que você mora lá, que é uma areia desgraçada, colorado. Aí os nematóides liquidaram com o café. Ora, o nematóide está no planeta há alguns milhões de anos. Como é que em apenas 10 anos os nematóides conseguiram acabar com o café no Paraná? É culpa do nematóide? Absolutamente não é. É culpa do produtor de café que nunca adubou nada. Só foi tirando, tirando, tirando. Quando chegou na década de 60, a produtividade caiu. Por sorte do divino, em 1975 tivemos uma geada lá que acabou com tudo. Mas não sobrou um pé de café para trás. Tudo, tal de geada negra, certo? Acabou com tudo. Foi a nossa sorte. Porque aí os caras foram obrigados a tirar o café, porque não tinha mais, e aí tiveram que plantar alguma coisa no lugar do café. Aí escolheram a soja. Então hoje a região norte do Paraná é um berço de soja. Agora nós estamos passando pelo ciclo da soja. Tivemos o ciclo da cana, o ciclo da borracha, agora é o ciclo da soja. Que também, se nós não tomarmos cuidado, vai acabar. Principalmente aqui em Roraima, principalmente aqui, onde nós temos solos de baixa fertilidade, numa região tropical que chove pra caramba. Qual é a probabilidade de degradar isso aqui? É muito mais rápida que os americanos estão tendo lá nos Estados Unidos. Por quê? Os caras plantam milho, tiram o milho em setembro, agora, outubro, colhe agora, e aí fica 6 meses debaixo de neve. Não tem lavoura pecuária, não tem integração, não tem porcaria nenhuma. O cara planta uma lavoura de milho por ano e está muito bom e o cara fica rico com isso. Não precisa fazer mais nada. Tá certo? Agora o cara colhe 15 toneladas de milho por hectare, né? Agora o cara que colhe 5 mil quilos de milho por hectare tem que fazer integração com pecuária, tem que fazer integração com isso, com aquilo, porque senão o cara não tem renda. Porque as nossas produtividades são baixas devido ao tipo de solo que temos. Cada um tem o solo que merece. Assim como cada um tem o governo que merece. Nós merecemos esse solinho vagabundo aí. Então eu só trouxe esse detalhe aqui, é o seguinte, ó. Não confundam argila com isso aqui, ó. Tá vendo esse negocinho aqui? De passar slide? Se eu pegar essa maquininha aqui, ó, e picotar ela, picotar, cortar, bem pequenininho. A hora que eu conseguir ela ficar com menos que 0,002 milímetros, bem picadinha, 0,002 milímetros, eu posso falar que isso aqui agora é argila. Então, o que é argila? Argila é qualquer coisa cujo tamanho é menor que isso. O que é silt? Silt é qualquer coisa que está entre 0,002 e 0,06 milímetros. O que é areia fina? É alguma coisa que está entre 0,06 e 0,2. O que é areia grossa? Alguma coisa que está entre 0,6 e 2. E o que é pedregulho, bloco de rocha, pedra e por aí, qualquer coisa maior que isso. Então, se eu pegar esse negocinho aqui e moer ele em pedacinho menor que 0,002, é argila. Agora eu pergunto, e se eu plantar aqui, vai dar alguma coisa? Não. Então não interessa se o solo é argiloso, se o solo é arenoso, porque areia, silt e argila é nada mais, nada menos que tamanho de partícula, não tem nada a ver com o solo. Tamanho do negócio. Agora, que tipo de argila que pode ser aqui? É um mineral de argila. Então eu tenho minerais de argila que tem carga e que consegue trocar cátions. Cátions são os cátions que as plantas usam como nutrientes, cálcio, magnésio, potássio, tal. Certo? Isso que é. Então eu preciso ter um mineral de argila bom, que é o que os americanos têm.
E o nosso aqui? Quem faz agronomia aí, que eu acho que nós estamos aqui num evento de agronomia, então a maioria deve ser do ramo, existe um livro, que quando eu era estudante de agronomia 40 anos atrás, era a Bíblia da fertilidade do solo. O livro chamava-se Natureza e Propriedades do Solo. O autor do livro chamava-se Buchmann e Brede. Esse livro continua editado, mas o Buchmann morreu, então agora é só o Brede, tá certo? É o melhor livro de fertilidade que tem. Se vocês ainda não conhecem, comprem, que é bom. Natureza e Propriedade dos Solos, em português, tá? Não precisa saber falar alemão para entender esse livro, em português. Então, é só pegar e ler. Lá nesse livro do Buchmann e Brede, tem uma escala de como o solo se degrada. Então, ele começa numa rocha. Por exemplo, vamos pegar um basalto, uma rocha, feldspato. Aí essa rocha vai se degradando e vai formando os minerais de argila. Feldspato, mica. Essa tal mica vira montimorillonita, que é uma argila de alta capacidade de trocar cátions. A montimorillonita, conforme vai passando os anos, ela vira vermiculita, que é uma argila de alta capacidade de trocar cátions. A vermiculita vai passando o tempo, milhões de anos, a vermiculita vira caulinita, que é uma argila que ainda tem uma certa capacidade de trocar cátions. Vai passando mais alguns milhões de anos, vira óxido de ferro. E passa mais algum tempo, vira óxido de alumínio. Que tipo de solo que vocês acham que tem no estado de Roraima? Óxido de ferro e alumínio. Ou seja, nós estamos na escala terminal da argila virar silício, virar areia. Então, a nossa probabilidade de virar areia aqui é muito rápida. Se nós não interferirmos com a agricultura, pode ser que dure mais 1 milhão de anos. Se nós interferirmos, pode ser que não dure mais 100 anos. Isso é o Mato Grosso, que é o que estão fazendo lá, é uma excrescência. O cara abre uma fazenda de 50 mil hectares, não respeita uma mina d'água, mete um correntão e derruba. Anda lá para ver, tá certo? Aqui em Roraima, eu espero que vocês tenham mais consciência de não fazer uma porcaria dessa, tá certo? Por quê? A água é que é o negócio que degrada o solo. Por outro lado, se não tiver água, não tem uma agricultura. Tá certo? Se não chover, adianta alguma coisa? É só o paludo, se não chover? Não. Veja bem que a água, a planta é 85% de água. O que adianta ter cálcio, magnésio, ferro, potássio, se 85% do peso do negócio é água? Então, se não chover, nós estamos fritos. Não adianta você corrigir o solo, fertilidade do solo, sem água. No entanto, a água é o que nos derruba. E nós temos que preservar isso. E preservar isso, nós não podemos destruir nascente, destruir mina. Por isso que tem que preservar. Aproveita que vocês ainda estão no começo e preservem. Não façam o que estão fazendo lá. E que fizeram no Paraná, no meu estado lá. Agora, o que tem que ficar fazendo? Plantando mata ciliar, plantando área de preservação, porque os caras derrubaram tudo. Não deixaram uma peroba, rapaz. Não largaram uma peroba para trás para o meu filho ver como é que é uma peroba. Hoje só tem uma viva dentro da Universidade Estadual de Londrina, porque preservaram uma árvore lá. Então você tem que ir para ver uma peroba viva, você tem que ir na universidade. Assim mesmo ela está capenga para caramba, não sei se vai longe, está secando as pontinhas dela lá em cima, que era uma mata, né? Tirou a mata, ficou aquele palito de peroba, que vai morrer, tá? Bom, então entendido isso aqui? Então não confunda solo argiloso é bom e solo arenoso é ruim, não. Se eu tiver num solo arenoso, uma argila de alta atividade, ótimo. É melhor ter um solo arenoso com uma argila boa do que ter um solo argiloso com uma argila vagabunda. Que só atrapalha, porque solo argiloso atrapalha, concorda que é ruim de mexer? Emplasta tudo, vira uma porcaria. É melhor trabalhar na areia. Então, continuando. Portanto, eu tenho mais quanto? Vai me falando aí. Portanto, eu trouxe esse gráfico aqui, ó. Fazer agricultura é um projeto complexo. Não é para amador. Embora a agricultura esteja na mão de amadores. A maior parte dos agricultores que eu conheço são amadores. O cara teve sorte, comprou uma fazenda, tem lá um negócio e sai plantando. E acha que tem que ganhar dinheiro, ficar rico, mas não é para amadores, senão nós vamos degradar.
Então nós estamos hoje falando aqui, daqui 100 anos não sei se nós vamos estar aqui. Eu não vou, lógico, mas estou dizendo, se vai ter a Universidade Federal de Roraima, falando sobre fertilidade de solos, tá certo? Então nós precisamos fazer isso com consciência, com calma e com ciência. Existe uma ciência de solo, existe, que está definida, que está bonitinha, que todo mundo sabe, só precisamos aplicar, mais nada. Então vamos lá, o que é importante para nós? Todo mundo aprendeu isso aqui no ginásio, no colegial. O que é uma planta? Planta é o que nós queremos, é o fenótipo, é a produtividade, todo mundo só pensa nisso. Precisamos de produtividade, precisamos aumentar a produtividade. Aumentar até quando? Hein, seu Paludo? Até quando que nós vamos aumentar? O cara já está tirando 80 sacos de soja por hectare, ele quer quanto? 200, pô. Não está bom? Pô, nós não podemos degradar, se eu conseguir tirar 200, eu vou degradar. Para eu tirar, eu preciso tirar 80, preciso tirar 60 direito. Se eu tirar 60 direito, tá bom. Soja 70 pau o saco, tá bom pra caramba. Você conhece algum agricultor que está reclamando do preço da soja? Não conheço. Aliás, ontem discutimos, né? Que o melhor negócio que tem aqui em Roraima é ser pecuarista. Faz 30 anos que o cara está estragando tudo aí e não quebra, o desgraçado. Está sempre com os boizinhos de lá, e não vai. Está sempre lá. Não é? Não quebra. Ah, a pecuária está ruim, mas ele não larga da atividade. Então, vende a fazenda e monta um boteco ali. Não. Senão ele vai vender churrasquinho para os venezuelanos, ué. Se a pecuária está ruim, mas não vai. Tá certo? Porque não é ruim. É bom. Então, olha, isso aqui é o que eu quero. Agora, isso é o genótipo e o ambiente. O genótipo é a variedade. O genótipo hoje, a gente compra da Monsanto, meu amigo. Da Syngenta. Foi o tempo lá atrás, em que a gente comprava semente da Embrapa, né? Certo? Nas priscas eras lá da década de 70, a Embrapa fazia os melhoramentos. A melhor variedade que teve até hoje no Paraná chamava-se Embrapa 48. Era uma variedade da Embrapa. Conhece o Romeu Kill? O Romeu Kill que fez aquela porcaria lá? Mataram a variedade. Por quê? Porque aí veio a RR, a BRRR, a TARRR, a Intacta, a Balacta, a Fantacta, para lá. Então a soja virou vitrine hoje. Vitrine. Cada ano sai 10, 12 variedades novas, ou mais, eu não sei, porque eu não sou dessa área, não acompanho. Tudo de vitrine. Essa daqui é tolerante a Roundup, a Tampac, ela é tolerante a uns 10 herbicidas. A pergunta é, para quê? Antes de ter soja tolerante a herbicida, a gente não plantava soja e não dava soja do mesmo jeito? Com os herbicidinhos vagabundos que tinha, com trifuralina que tinha antigamente? Mas a vitrine comercial hoje é isso. Então veja bem, ó. Agora, e o ambiente? Isso aqui a gente compra da Syngenta. Isso aqui a gente compra de quem? O ambiente é por nossa conta. Tá certo? Então, para que a gente tenha o fenótipo, que é a produtividade, nós precisamos do genótipo, que ou bem ou mal, nós temos bons genótipos, nós temos boas variedades hoje no mercado, variedades com alto potencial produtivo, só que para ela produzir, nós temos que fornecer para ela o ambiente. Aí é a nossa parte. É aí que nós entramos. A única coisa que nós podemos fazer é manejar o ambiente, porque o genótipo você compra da Syngenta, não tem como você mudar. Ah, eu acho a soja meio amarelinha, eu prefiro mais verdinha. Isso você não tem como mudar, ué. Isso você já comprou a variedade. Agora, isso aqui nós temos como mexer, ambiente. E aí é que dá a desgraça. A coisa está aqui, ó. Adube o solo e o solo adubará as plantas. Está aqui, ó. A vida do solo, não foi eu que falei isso. Tá certo? Não fui eu que falei isso. Eu só coloquei um negócio que eu li em um lugar e pus aí. Quem disse isso aqui foi um pesquisador americano na década de 30 chamado William Albrecht. Certo? E ontem eu estava conversando, eu contei a historinha que foi para você, então eu vou contar rapidamente para vocês aqui. Esse professor William Albrecht, ele é professor de agricultura da Universidade do Missouri, lá nos Estados Unidos. E ele trabalhava com matéria orgânica, na década de 30, certo?
Veja bem que não é, foi quase 100 anos atrás. Esse cara descobriu o seguinte, que dentro da matéria orgânica, o que ele encontrava lá? Dentro do processo orgânico, ele encontrava cálcio, magnésio, potássio, fósforo, ferro, cobre, zinco, manganês, nitrogênio. E ele foi medindo quanto disso tinha na matéria orgânica. Quanto de cálcio que tinha dentro lá da matéria orgânica em porcentagem. E ele descobriu que de toda a matéria orgânica que ele pegava, cerca de 60% de tudo que tinha lá, logicamente tirando o carbono, né? Tira fora o carbono, o que sobra? Os minerais. 60% dos minerais que tinha na matéria orgânica era cálcio. Cálcio. Cerca de 15 a 20% era magnésio. Magnésio. Ela não é magnésio. Cerca de 3% potássio. E o resto, 1%, resto da tabela periódica todinha. Tabela periódica, tudo tinha lá. Só que 60% era cálcio. Aí o professor Albert disse o seguinte, gente, por que nós vamos brigar contra a natureza? Porque se a natureza é assim, que faz milhões de anos que é assim, por que nós vamos brigar contra a natureza? Vamos copiar a natureza. Ora, como é que a gente faz então para copiar a natureza? Nós temos que colocar no solo 60% de cálcio, 20% de magnésio, mais ou menos 5% de potássio e ir para a praia, doutor. Esquece e vai para a praia. O que vai acontecer? Aduba o solo e ele aduba as plantas. E não precisa fazer mais nada. A única coisa que nós temos que fazer, colocar 60% de cálcio, 20% de magnésio, 5% de potássio. Em torno disso. Aí o professor William Albrecht disse o seguinte, lá numa reunião na universidade. Cadê o reitor? Já saiu? Uma reunião na universidade. Olha, se os agricultores, se os pecuaristas americanos adubassem os pastos com cálcio, principalmente que a pecuária nos Estados Unidos é no sul dos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos é tropical, é igual aqui, é uma desgraça, é igual Roraima. Aquele estado da Alabama, que é o estadinho, é o estado mais pobre dos Estados Unidos, é o Alabama, é o Piauí dos Estados Unidos, certo? Só tem gado lá, não tem agricultura, é só vaca andando para cima e para baixo. Então ele falou, se os caras adubarem o pasto com cálcio, pode fechar a faculdade veterinária que as vacas não vão ficar mais doentes. Não precisa ter curso de veterinária aqui, porque se tiver cálcio no solo, acabou. O reitor era veterinário. Mandou o homem embora da universidade. O cara foi dispensado da Universidade do Missouri porque ele falou isso aí, o reitor não gostou. Tá certo? O reitor não é veterinário aqui não, né? Agrônomo, ainda bem, porque senão a gente já ia mandar fechar esse negócio aqui, vamos acabar com essa palhaçada e fecha esse negócio. Então, fecha a faculdade veterinária. E aí no livro do Albrecht, que é um livro publicado em 1939, que eu tenho, tem lá a foto de um osso de um bezerro, num pasto sem cálcio. O bezerro tinha osteoporose. Bezerro, não era um boi velho, bezerro. E do lado a foto de um osso, de um bezerro, criado num pasto com cálcio, puta de um osso. Falou, isso aqui é um bezerro num pasto com cálcio, isso aqui é um bezerro sem cálcio. É isso que nós queremos? É isso. Agora, o que vocês acham que é o cálcio no estado de Roraima? Eu não vou falar porque é um palavrão. Certo? Não é conveniente falar aqui. Como você acha que está as vacas no estado de Roraima? O senhor falou ontem, né? Que tem vaca por aí que está mancando no meio dos pastos aí. Por quê? Porque ela está com deficiência de cálcio. A hora que ela produz um bezerro, o bezerro mama. O bezerro mama leite. O leite é rico em cálcio solúvel. Da onde que a vaca tira o cálcio para dar para o bezerro? Do osso dela. Do osso dela. Aí ela vai para o pau rapidinho. Ao invés de ter uma vida útil de X anos, ela vai diminuir pela metade ou menos. Aí, como nós não temos mineral nas pastagens, a gente tem que ficar dando sal para o gado, né? E dá-lhe sal para ele. Come sal, por quê? Por que a vaca come sal? Porque o pasto não a sustenta em minerais. Porque o bicho não foi feito para comer sal, ele foi feito para comer pasto, pô. Por que tem que comer sal? Porque o pasto não sustenta a vaca. E é mineral. E principalmente cálcio. Se eu fosse gaúcho, eu diria cálcio, tchê. Então vamos lá.
Bom, isso aqui é conversa mole e tal. Tantas pessoas, tal, eu não vou passar. Ó, qual que é a nossa demanda então? A nossa demanda é proteína, água, gás carbônico e minerais. Para fazer planta, qual que é uma receita para fazer milho? A receita para fazer... Como é que você faz um bolo de fubá? Isso é teoria do Fioreto. Como é que faz um bolo de fubá? O que você precisa fazer um bolo de fubá? O que é importante para fazer um bolo de fubá? Fubá, né? Se não tiver fubá, não sai bolo de fubá. O que mais que põe no bolo de fubá? Água. Água é importante. E leite? Leite não é importante, né? Eu posso fazer um bolo de fubá sem leite, concorda? Erva doce é importante? Eu não gosto de erva doce. Também dá para fazer bolo de fubá sem erva doce. Agora, sem fubá, não dá para fazer bolo de fubá. Sem água, não dá para fazer bolo de fubá. Sem açúcar, também não dá, porque um bolo de fubá sem açúcar deve ser terrível. Então, doutores, o que nós precisamos para fazer plantas? Para fazer planta, nós precisamos de água, gás carbônico e minerais. Proteína não precisa. A planta faz a própria proteína. Isso aqui, ó. Então precisa chover, precisa ter fotossíntese e precisa ter minerais no solo. E aí então, o que é que nós temos que fazer? O que é engenharia? O curso de vocês aqui na faculdade deve chamar engenharia agronômica, se eu não me engano, né? Não é agronomia, né? A gente tem CREA, portanto é engenharia agronômica. Qual que é a definição de engenharia? Só posso falar de cadeira porque eu fui conselheiro 9 anos, junto com seus amigos da Câmara. A engenharia é fazer mais com menos. Eu preciso ser um engenheiro civil, eu preciso construir um prédio que seja seguro para quem for morar lá, do jeito mais eficiente e mais barato. Agora, fazer um prédio caro, qualquer um faz. Você tem que fazer uma coluna de 20 por 20, você faz de 60 por 60, qualquer um faz. Agora, não cai o prédio. Mas quanto vai custar o prédio? Então, na engenharia agronômica, qual que é o nosso papel? Fazer mais com menos. Para tanto, nós temos coisas a evitar e coisas a permitir. O que nós temos que evitar, no nosso caso agronômico? Insegurança alimentar. O nosso papel é produzir alimento, né? A ideia da engenharia agronômica é essa. E nós temos que permitir o quê? A segurança alimentar. Nós precisamos garantir que nós vamos ter comida o ano que vem. Tá certo? Não é esse ano não. Esse ano já foi, já estamos colhendo soja. E o ano que vem vai ter? O seu Paludo acho que vai, né? Porque se não tiver, só está frito. Mas será que vai ter? Será que vai correr tudo bonitinho o ano que vem para sair bem? Não sei. Não sei. Agora, para isso, nós precisamos de produção em abundância. Insegurança alimentar, nós não queremos produção em abundância. Não interessa isso. O que interessa? O que interessa é produção com eficiência. Então é o seguinte, ó. Um agricultor no Mato Grosso consegue colher 80 sacos de soja por hectare. 80. Eles dizem isso lá. Tudo mentira. Tudo que agricultor fala, você divide por 100. Certo? Ah, eu colhi 80 sacos por hectare. É mentira. Se colheu 50 já está bom, mas o cara falou 80. Então o cara colheu 80 sacos por hectare. Gastou 70. Com quantos ele ficou? Parece aquela continha do grupo, né? Joãozinho foi na feira, comprou, gastou, com quanto ele ficou? Ora, se ele colheu 80 e gastou 70, ele ficou com 10, né? Certo? Aí você vai para o Rio Grande do Sul, Rio Grande Amado. Tem gauchinho lá que colhe 30 sacos de soja por hectare. 30, mas gasta 5. Quem que ganhou mais dinheiro? Ele só não fica rico porque o cara tem 30 hectares lá no Rio Grande do Sul. E um imbecil aqui no Mato Grosso tem 30 mil hectares. Então, lógico, 10 sacos em 30 mil hectares, o cara tem 300 mil sacos de soja, né? O gauchinho lá com 20 sacos vezes 30 tem 60 sacos de soja, logo que ele vai passar fome. Agora, se esse cara tivesse 30 mil hectares, ele ficava milionário. Então, nós gastamos mais do que arrecadamos para fazer agricultura.
Se a soja cair para R$50, vai quebrar muito caboclo aí. Não vai? É isso, Paulo? Vai. Tá certo? Porque nós estamos fazendo errado. Nós não queremos isso. Nós queremos isso. Tá certo? Então, ó, o que é uma agricultura inteligente que nós temos que fazer? Para ser inteligente no negócio, nós precisamos de método. Método de trabalho. E o que é método? Método é composto de duas palavras. Meta-uds. O que é meta? Meta é objetivo. Objetivo, nós temos que medir para concluir. Falamos isso ontem. O que a gente não mede, a gente não sabe. Nada pode ser, tudo que for medido pode ser melhorado. Se você não mede nada, você não sabe o que você está fazendo. E aí, ó, para isso nós precisamos coletar, analisar as informações. Agora, o que é UDS? Caminho. Para fazer isso, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tomar decisões corretas, a partir das medidas. Então, gente, eu não consigo entender como que tem um cara que consegue plantar 500, 600 hectares de alguma coisa, sem fazer uma análise de solo. Ah, não precisa isso aí. É só preciso para levar no banco. Para fazer financiamento, precisa levar a maldita da análise de solo no banco. Como é que o cara faz isso? Ou seja, faz na galega. Faz porque alguém falou que é daquele jeito. Está errado. Por isso que nós temos que tomar medidas eficientes. Aí, ó, isso daqui todo mundo viu na escola. A produção e tal. O cara que disse isso, ele falou isso aqui, ó. O tal de Liebig. Existem várias controvérsias a respeito desse cara, né? Tem gente que mete a boca nesse sujeito aí, que ele é meio falastrão. Mas o Liebig falou isso aqui, ó. O rendimento de uma safra é limitado pela deficiência de qualquer um dos nutrientes essenciais, embora todos os outros estejam presentes em quantidades adequadas. Ou seja, parece que está tudo bonitinho lá, mas se tiver um sujeitinho lá no meio, que está ruim, bota tudo a perder. Aí ele colocou aquele negócio do barrilzinho, né, ó. Está tudo bonitinho. Se tiver aqui vazando por aqui, ó, pelo potássio, enquanto você não consertar o potássio, vai continuar vazando. Você pode colocar o que você quiser. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que são feitas as adubações aqui em Roraima? 300 quilos por hectare, de 4,30 a 10. Ou o quê? Fala um outro fertilizante aí. Não sei o que, tantos que. Mas de onde que o cara tirou essa dose? Se ele não fez nenhuma análise. Ah, o fulano lá, do tal lugar, falou que é isso aí, eu estou fazendo igual. Contei uma história para eles ontem, que a gente estava jantando. Um dia chegou na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, que é um lugar metido a plantar soja lá. Aí eu estou num cliente nosso lá, tá? E apareceu era uma revenda de fertilizante foliar, apareceu um cliente. Ele falou: ô Vieira, aproveitar que você está aqui, dá uma olhada na análise desse caboclo aqui. O cara entrou, baiano lá. O cara planta 2.500 hectares. 2.500. Para quem não fala português, 2.500 hectares. Ou seja, não é um agricultor pequenininho, né? Aí ele entrou e falou: é o seguinte, dá uma olhada na análise dele, o que ele tem que fazer? Que já falei para ele. Aí eu olhei a análise e não tinha cálcio nem magnésio na análise do cara. Eu falei: tem que fazer calagem. Ontem ele tinha que ter feito a calagem. Então, falei para ele, mas ele não quer fazer, ele quer pôr potássio. O cara queria aplicar potássio. O cara estava com 7% de potássio na CTC. 7. 5 já é muito. 7. Falei: potássio, mas não, é que calcário faz muita poeira. Eu prefiro aplicar potássio. Um imbecil desse planta 2.500 hectares de soja e não quebra, seu paludo. Daí, meu tio, tá. E não quebra. Então, o negócio é bom. Certo? O negócio é bom. Então vamos em frente. Então o que eu queria mostrar aqui é que eu tenho pouco tempo agora, ó. Isso aqui, ó. Você prefere isso ou isso? Você prefere isso ou isso? Tá certo? Então o que nós estamos fazendo hoje com esse maledeto desse plantio direto, por exemplo? Espero que vocês tomem consciência como é que faz isso. Nós estamos fazendo isso aqui, ó. Então lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, que coloca tudo na superfície, calagem na superfície, calcário na superfície, tudo na superfície, nós estamos criando isso aqui. Uma semana sem chover no Rio Grande do Sul é uma puta de uma seca, meu. Destrói tudo. Agora, se a raiz descesse, aqui embaixo tem água. Então nós precisamos construir isso aqui. Então dá uma olhada nessa foto, ó.
Isso aqui é um algodoeiro, um pé de algodão, ó. A raiz e a raiz. Olha essa planta e olha essa planta. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ó. Aqui em cima nós só temos água e gás carbônico. O negócio acontece tudo aqui, ó. Nitrogênio, fósforo, potássio tem que sair da raiz. Agora dá uma olhada nessa foto. Olha, aqui eles não estão vendo para baixo, tá certo? Eles estão vendo daqui para cima só, né? Olha a cara de frustração desse sujeito quando ele viu a plantinha de cenoura dele. E olha a cara de alegria desse cara. Ele está assim na foto. Quando ele viu o pezão de cenoura dele. O que esse cara imaginou? Puta, lá, se o pé de cenoura está daquele tamanho para fora, você imagina quanto de cenoura tem lá para baixo. E o que esse coitado aqui imaginou? Puta, se minha cenourinha é desse tamanho, como é? Agora, vamos lá embaixo ver. Olha a cenoura desse cara e olha esse. Nós não precisamos fazer folhas. Nós temos que fazer a planta gastar energia para fazer raiz. É a raiz que vai no solo buscar água e nutriente, não é a folha. A folha é consequência da raiz, não é a raiz que é consequência da folha. Consequentemente, doutores, para fazer raiz, nós temos simplesmente que ter o quê? Cálcio, magnésio e fósforo. Nem potássio precisa para fazer raiz. E fósforo. Em profundidade, não é só aqui em cima, é num determinado perfil, até pelo menos uns 20 centímetros de profundidade, tá certo? E vamos em frente. Agora, o que realmente importa na agricultura, para nós no nosso dia a dia? O que importa é isso aqui, ó. Eu tentei fazer isso aqui como uma forma de comparar. Existe um negócio no solo chamado CTC, capacidade de troca de cátions, tá certo? O que é a CTC? É a quantidade de cátions que um solo consegue reter. O que são cátions para nós? Cálcio, magnésio, potássio, hidrogênio e alumínio. Hidrogênio e alumínio não são nutrientes. Cálcio, magnésio e potássio são nutrientes. Então eu preciso ter mais cálcio, magnésio e potássio do que hidrogênio e alumínio. Mas tudo isso aí somado dá um tamanho para a gente que a gente chama de CTC. Capacidade de troca de cátions. Então, ó, eu vou para Guarapuava. Guarapuava é uma cidade que tem no estado do Paraná, no sul do Paraná, que tem CTC média lá de 15 a 20 centimol de carga por decímetro cúbico. Ou seja, os solos de Guarapuava são altamente, tem uma CTC extremamente alta, não quer dizer que são férteis, tem CTC alta. Ou seja, eu consigo guardar um monte de coisa lá dentro. Tá certo? E Roraima? Roraima é um frigobar. Perto de Guarapuava, certo? Agora, eu posso me sustentar num frigobar? Posso, Posso. A única diferença é que eu vou ter que ir mais vezes no mercado para encher o frigobar, né? Ele vai esvaziar mais rápido, eu vou encher mais. Agora, e o cara de Guarapuava? O cara de Guarapuava enche a geladeira e ele fica 10 anos sem fazer nada. Tá certo? Porque a geladeira sustenta ele durante 5, 6 anos. Aqui é todo ano, bicho. Então vocês nunca vão parar de fazer calagem. Esqueça isso. Ah, calagem. Eu fiz calagem o ano passado, agora só daqui 10 anos. Não. Vocês vão fazer calagem todos os anos. Porque todos os anos o solo acidifica. E você tem um frigobar. A hora que a soja puxa tudo, ela limpa isso aqui. Tá certo? Ó, tem 1, 2, 3 garrafinhas de suco aqui. Olha quanto suco que tem nessa geladeira. Certo? Olha, alface. Nem alface estou vendo aqui. Alface, pimentão. Aí umas frutinhas, umas aguinhas. Nem cerveja tem nessa geladeira. Tá certo? Aqui ainda tem na porta, umas aqui. Então, olha lá. Então, resultado, o frigobar é pequenininho, mas você vai ter que pular. Então, vocês vão ter que fazer calagem sempre. Exatamente nesse momento, o solo está acidificando. Por 2 motivos. Primeiro, todo o gás carbônico que está sendo gerado lá por respiração microbiana reage com água. CO2 mais água produz HCO3 mais H+. H+ é hidrogênio, o pH caiu. A hora que a soja come um cálcio, ela joga 2 hidrogênios para fora. A soja, absorvendo o nutriente, acidifica o solo.
Cada vez que vocês colocam uma cultura lá, o solo acidifica. Nós vamos ter que fazer calagem. Agora, você não quer fazer calagem? Muda para os Estados Unidos. Vende aqui, compra lá em Illinois. Lá em Illinois não precisa fazer calagem. O solo tem 40 anos de calço, 40 anos. Só que não dá para plantar só uma vez por ano, viu, São Paulo? Depois fica debaixo de neve. Não tem como fazer fora isso. Aí você muda para Illinois. Aqui nós vamos, solos tropicais, nós vamos ter que fazer calagem. E calagem significa incorporar o calcário, tá? Não é jogar por cima e largar lá. Ah, eu vou todo ano. Então não. Então o que nós vamos fazer? Num ano nós vamos consertar o solo, para valer. Aí no outro ano nós vamos monitorar. Como é que está? Ah, ainda está bom. Lá pelo terceiro ano, agora o negócio está degringolando. O que nós vamos ter que fazer? Calagem de novo. Quanto mais tempo eu conseguir manter o sistema, menos calagens eu farei. Agora, quanto mais eu produzir, mais calagens eu farei. Então, é uma faca de dois gumes. Deu para entender assim, ludicamente, o que é a tal de CTC? Agora, o que eu tenho que ter? Olha aqui, ó, só para a gente encerrar. Cálcio, segundo o professor William Albrecht. Cálcio, opa, estou na frente. Cálcio, nós temos que manter entre 50% e 65% da CTC. Então, se eu fizer uma análise do solo e a CTC for 10, pelo menos 5 tem que ser cálcio. Magnésio, de 10% a 20% da CTC. E potássio, de 3% a 5% da CTC. Se você fizer isso aqui, você tem uma grande chance de imitar a natureza e ter sucesso. Agora, se você aplicar calcário aleatoriamente, vou aplicar o calcário. Qual que é o calcário mais barato que tem? O mais barato é o dolomítico, aqui eu não sei, mas lá no Paraná é o tal de dolomítico. O cara pega e põe calcário dolomítico. Porque teve um colega pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, Dr. Bernardo Van Raige, que falou aos quatro ventos no passado que calcário é tudo a mesma coisa. E o homem era o Dr. Bernardo Van Raige. Alguém vai discutir com ele? Ele está errado. Calcário não é tudo a mesma coisa. Eu tenho calcário com 50% de cálcio e tenho calcário com 10% de cálcio. Tenho calcário que tem 15% de magnésio, tenho calcário com 2% de magnésio. Então eu preciso saber qual é a minha necessidade, pela análise do solo, para eu então achar um calcário que sirva para a minha condição e fazer ficar assim. Logicamente, se eu coloco 50, 10 e 3, o resto é hidrogênio e alumínio, né? Então eu posso manter 35 de hidrogênio e 5 de alumínio. Ou zero tudo, 65 mais 20 mais 0, 0, 0. Então o hidrogênio vai de 35 a 0, o alumínio de 5 a 0. Nós nunca vamos ter zero de hidrogênio, porque não tem como arrancar hidrogênio do solo, tirar tudo de lá. O hidrogênio faz ligação covalente lá, ele não sai todo, mas nós temos que... Como é que reduz o hidrogênio? Colocando cálcio, magnésio e potássio. Principalmente cálcio. Dá para perceber que o cálcio é 65% e o potássio é só 5%? Nenhum agricultor esquece do tal de cloreto de potássio. O maldito cloreto de potássio. O cara não fala nem cloreto de potássio, fala cloreto, tem que aplicar cloreto. Você já subentende que é de potássio. Tá certo? Agora, calcário, calcário, nossa, calcário faz poeira, calcário é duro de aplicar. É assim, certo? Então vamos lá. E aí, o que nós temos? Nós temos, isso aqui. O potássio tem que ficar entre 3 e 5, o cálcio entre 50 e 65, o hidrogênio entre 0 e 35, o magnésio entre 10 e 20, e o sódio entre 0 e 1, e o alumínio entre 0 e 5. Fora disso, o negócio está baleado. Dá uma olhada nesse caso aqui. O cara está com 40% de cálcio. Está baixo. Tinha que ser no mínimo 50%. Agora, o cara está com 14% de magnésio. Tá bom. Entre 10 e 20, tá bom. Então o cara não pode colocar calcário dolomítico aqui, mas nem morto. Tem que ser um calcário que não tenha magnésio, que a gente chamava antigamente de calcítico. Essa terminologia não existe mais, tá? O Ministério agora acabou, agora chama-se corretivos de acidez. Aí você escolhe a quantidade de cálcio e magnésio que está lá dentro por tua conta. E logicamente, o potássio está com 2,89. Tá bom, é de 3 a 5, 2,89 para plantar soja? Pode plantar, sem aplicar 1 grama de potássio. A única coisa que o cara tem que fazer aqui é colocar cálcio, tia. E vamos em frente que eu tenho que terminar.
E a tal de gessagem, porque na palestra falava calagem e gessagem. Não vai dar tempo de falar desse assunto aqui, eu teria que voltar um dia aqui para ficar um dia só para falar de gesso. Mas vamos lá, gesso só serve para neutralizar alumínio em profundidade. Gesso não é fornecedor de cálcio e enxofre. Ele só fornecerá cálcio e enxofre se ele achar alumínio. Que daí então, gesso é sulfato de cálcio. Se ele encontrar um alumínio, ele vira sulfato de alumínio e libera o cálcio. O gesso só vai fornecer cálcio e enxofre se ele dissociar em pH baixo. Então o que vai acontecer? Você vai colocar o gesso, se você corrigir o solo, pH é alto, o gesso vai descendo. Quando ele chegar lá pelos 40, 50 centímetros de profundidade, ele dissocia. Aí ele libera cálcio e enxofre lá embaixo. Tudo bem, só que eu vou ter enxofre a 40, 50 centímetros de profundidade. Aí o gaiato vai fazer uma análise de solo, faz uma amostra de 0 a 20 e não tem enxofre. Claro, de 0 a 20 jamais vai ter enxofre. Enxofre é ânion, tem carga negativa, ele lixivia no solo. Assim como o nitrogênio é nitrato, lixivia no solo. Assim como o único ânion que não lixivia no solo é fósforo. É uma outra conversa, tá certo? Então, como que a gente faz enxofre, certo? A gente faz pelo perrengue, que é um método que a gente teria que ter tempo para discutir, que não temos aqui, já, a minha hora já venceu, tá certo? Mas eu calculo o nível crítico de enxofre, ó. Numa área que eu tenho, o nível crítico é assim, numa área que eu tenho 216% de enxofre, esquece, tem enxofre pra caramba. Certo? Então, gesso, gente, é só para neutralizar alumínio. Colocar gesso no solo aleatoriamente, como estamos fazendo, pelo menos lá no sul do país, corre o risco de lixiviar tudo. Aí o cara limpa cálcio, limpa magnésio, limpa potássio e fica areia em cima. Hoje, gesso custa mais caro que calcário em algumas regiões lá do Paraná. Tá certo? O camarada não põe calcário, desgraçado, mas põe gesso. Porque virou moda colocar gesso. O Malavolta uma vez falou no Globo Rural que o gesso, aí todo mundo arruma lá, o professor Malavolta fala no Globo Rural. Pô, o Globo Rural ensina agricultura, gente? Para de assistir essas porcarias, Globo Rural. Globo Rural é para o cara que levanta cedo de domingo e não tem o que fazer, fica lá vendo aquilo, mas agronomicamente não serve para nada. E o cara fica vendo. Ó, para aplicar gesso a gente usa essa formulinha aqui do perrengue, que não vai dar tempo da gente comentar. E só para encerrar, isso aqui é no meu Rio Grande Amado, tchê. Isso é uma foto que eu tirei da estrada perto de Carazinho, lá no Rio Grande do Sul. Isso aqui é um plantio direto. No Rio Grande do Sul, tchê, que é o estado do Rio Grande, tudo gaúcho é metida besta. Olha o que os caras estão fazendo no Rio Grande do Sul. Plantio direto, não devia ter erosão, diz que o plantio direto não é para resolver erosão. Está resolvendo? Olha isso aqui. Ó. Isso daqui é agricultura de precisão, lá no Rio Grande do Sul também. O cara faz aquele monte de mapinha para aplicar, olha a aplicação de precisão que o cara está fazendo. Olha as máquinas da Star aqui, ó, o Hércules, aplicando calcário. Faz poeira, é bom aplicar potássio, tá certo? Pelo menos não faria essa poeira. Isso aqui é uma agricultura de precisão. Olha aí, no Rio Grande do Sul, amado, tchê. Por isso que não vai para frente o Rio Grande do Sul, tá? Vai quebrar aquele negócio, ó. Não vai, não vai. Olha aí, parece que tem uma fumaça uma neblina. E só para a gente encerrar, o que você acha que é isso? Aí o cara vê uma planta assim, ó, a sojinha está tudo encarquilhada assim, aí chama um agrônomo, certo? Primeira coisa que o agrônomo vai falar é que é deficiência de alguma coisa. Ah, isso está com um cara que é deficiência de cálcio, hein? Fica meio enrugadinho assim. Não. Isso daí é toxidez de um herbicida, clorimurão-etil, Classic. O cara meteu uma dose meio cavalar e o Classic atracou a sojinha, ficou assim. Só que o agrônomo foi lá olhar e disse que era deficiência de boro isso aqui. Aí eu peguei 3 folhas. Deficiência, isso daqui é deficiência de boro, isso daqui é deficiência de... aliás, desculpa, isso daqui é deficiência de boro, isso aqui é deficiência de cálcio, isso aqui é clorimurão-etil. Agora, como é que eu vou saber a deficiência de que é, olhando para a folha? Tem gente que vai na lavoura, olha assim, isso aqui está com deficiência de manganês, hein? O cara tem um espectrofotômetro de absorção atômica no olho.
ele vê os íons andando lá, é manganês, ali é zinco, ali é deficiente de zinco. Sem fazer análise, sem nada, como é que eu vou saber? Impossível saber. Esses caras, o senhor que mexe com gado, não tem uns caras que pesam gado no olho? Esse boi aí deve estar com 8 arroba, que nem o Bolsonaro, pesou um cara em 8 arroba lá, deu até um processo. Esse boi aí está com 10 arroba, aquele lá está com 12. Então vende a balança, seu paludo. Vende a balança e contrata esse cara para pesar os bois para você. No olho, não, por que comprar balança? Como é que o cara pesa um boi no olho? Isso aqui é Roraima. Isso aqui é Roraima. Certo? Conhece essa? Aqui o cara colocou um pasto e aqui o mesmo pasto. É a mesma variedade, é a mesma não sei o quê, é a mesma braquiária não sei o que lá, e o cara plantou. O pasto saiu aqui e não saiu aqui. O que será que é? Aí vai daqui, vai dali, como é que você descobre isso? Vamos fazer uma análise de folhas. Feito a análise de folha, olha aqui, ó, o pasto aqui está indo, aqui não foi. A mesma semente, ó, bonitinho, a divisão aqui, ó. Aí, olhando isso aqui, o pasto de cima, aqui é a distribuição dos nutrientes, ó. Tudo teria que ficar aqui no meio, tá certo? Ó. Mas isso aqui é mais ou menos isso. E o pasto de baixo? Esse lugar aqui, aonde não nasceu nada, está com excesso de potássio e deficiência de cálcio e magnésio. Aí vai conversar com o produtor, ele pôs calcário e o calcário acabou bem ali. Acabou. Aí ele plantou o pasto sem calcário mesmo. Pá. Ali deu pasto e aqui não deu. Aonde não tinha cálcio e magnésio, apareceu um raio de um bichinho lá, que eu não sei, que eu não sou da área de entomologia, e detonou o pasto. Um sugadorzinho lá, sugou tudo. Oi? Percevejo. Certo? Aí. Isso aqui é Roraima. Tá certo? Para vocês verem como que o solo aqui precisa de cálcio e magnésio. E para encerrar, só para a gente ir para a praia, isso daqui é um esporo de ferrugem, fungo da ferrugem, tentando entrar numa célula de soja. Então, isso aqui, ó, esse espaço entre aqui e aqui, ó, é a cell wall, parede celular. Aqui é a membrana e aqui é o citoplasma. Esse cara tem que germinar, atravessar isso aqui para chegar no citoplasma. A parede celular que está aqui no meio é feita de um negócio chamado pectato, adivinha de quê? Pectato de cálcio, tchê. Pectato de cálcio é a parede celular. Ora, se tiver uma parede celular vagabunda, sem cálcio, o fungo vai atravessar. E se tiver uma parede razoável, com cálcio, o fungo não vai conseguir atravessar. Não quer dizer que você não vai aplicar nunca mais fungicida, mas quer dizer que você pode aplicar menos fungicida. Com uma aplicação ou duas você resolve, não precisa 5. Mas é cálcio, é cálcio. E eu tinha mais um negócio para mostrar, mas vou passar aqui porque não vai dar tempo. Então, o que, que o agricultor se preocupa hoje? Ó, com isso aqui, política agrícola, custo de produção, economia, clima. Você pode ver que está tudo aqui distribuído. Quando você faz palestra na área de economia, os caras só falam nisso. Fertilidade não se toca no assunto. E para encerrar, isso daqui foi uma conta que eu aprendi na faculdade, que eu fui aluno do Dr. Roberto Rodrigues. Esse cara foi ministro da Fazenda, ministro da Agricultura na época do Lula. Ele foi meu professor de economia na faculdade. E ele deu aula de tudo menos de economia. Quando estava faltando uma semana para acabar o curso de economia, ele falou, ó, então eu vou ensinar a única coisa que vocês precisam saber de economia rural. Certo? E ele deu essa fórmula aqui. Preço é igual a lucro mais custo. Então, ó, eu vendo passador de slide. Certo? Eu cheguei à conclusão que fabricar esse produtinho aqui, ele me custa R$2. Eu resolvi ter um lucro de 100% nele. Aí então, o que eu faço? Eu meto mais R$2 aqui e vendo por R$4. Se alguém comprar isso aqui por R$4, eu tive um lucro de 100%. Agora, como é que é nas commodities, na soja? Eu começo pelo preço. Hoje, o Trump não teve nenhuma diarreia hoje, o Trump não teve diarreia, então a soja está a R$60. Botei, se o Trump tiver uma diarreia, a soja pode subir, quanto pode cair. O negócio é feito lá em Chicago, não é feito aqui em Boa Vista, o preço da soja. Tá certo? Aí, ó,
quanto que é o meu custo e quanto que é meu lucro? Se meu custo for 60, meu lucro é zero. O meu é zero. Então, nós só temos uma alternativa. Temos duas, na verdade. Ou nós aumentamos a produção, ou nós reduzimos os custos. Aumento de produção tem limite. Tem até um limite genético das variedades. Certo? E do ambiente. Agora, a redução de custo depende da gente. Fazer o negócio direito. Para fazer o negócio direito, tem que analisar. O cara vai falar, pô, mas o cara tem laboratório de análise, por isso que ele está mandando fazer análise. Não precisa fazer no meu laboratório. Tem que fazer análise, qualquer laboratório que seja. Mas faça, monitorar. Se não monitorar, você não sabe para onde você vai. Quem não sabe para onde vai, não existe vento a favor. Certo? E acabou. Gente, muito obrigado, acabou meu tempo, até passei da hora. Obrigada, professor José Carlos Vieira. Vamos entregar agora uma singela homenagem ao nosso palestrante. Uma salva de palmas, uma homenagem da organização do evento.